Agora, olha só. Quinto e sexto selo, tá certo? Vamos ver aqui a abertura destes dois selos aqui. Quando ele abriu o quinto selo, João tem a visão do quê? Debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então aqui João está vendo os mártires, tá certo? E esses mártires eles vão clamar a Deus dizendo: até quando, ó Senhor, até quando, soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a eles é dado o quê? Uma vestidura branca e dito para que eles repousassem, até que se completassem também o número dos seus conservos, aqueles que seriam mortos igualmente eles foram. Tá bom? Então esse quinto selo aqui, né, parece uma imagem, quando a gente olha de uma maneira literal, que realmente existem almas, né, debaixo do altar ali clamando a Deus, pedindo para que ele julgue a causa deles. Só que como a gente sabe que o livro de Apocalipse ele é um livro simbólico, tá certo? E não literal, a gente precisa entender o significado aqui dessas almas debaixo do altar. Lembra que quando a gente, no estudo anterior, no capítulo 4 e 5, a gente tem a visão do trono de Deus, a gente viu que antes de cada uma das sessões tem uma cena introdutória no santuário celestial. Lembra que a gente viu isso? E aqui traz um ponto interessante para a gente que diz o seguinte, olha só, que essas almas que tinham sido mortas, tá bom? Elas estão o quê? Debaixo do altar. E quando a gente olha para o santuário, só tem dois lugares que a gente tem o altar. A gente tem o altar de incenso, que fica no lugar santo, e o altar de holocausto, que fica lá no pátio, onde eram feitos os sacrifícios. Tá certo? Então, essa figura de almas como tendo sido mortas debaixo do altar, estão representando o quê? Uma visão de que o sacrifício que elas fizeram foi feito lá no altar de holocausto. E isso vem uma imagem lá de Levítico, acho que no capítulo 4, Levítico capítulo 4, verso 7, onde em um dos sacrifícios, o sacerdote ele precisava pegar o sangue do sacrifício, da oferta, e derramar no altar. Tá certo? Então aquele sacrifício que era feito dependendo do sacrifício, ele tomava aquele sangue e derramava ali no altar de holocausto. Então essa figura dos mártires é justamente o quê? De pessoas que se sacrificaram por conta da mensagem do evangelho. Pessoas que foram perseguidas, que foram mortas, derramaram o seu sangue por defender a causa de Cristo, por permanecerem fiéis a Cristo. E essa ideia que diz, né? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, ela também faz menção lá no Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Abacuque, no capítulo 1, verso 2, a gente não vai lá para Abacuque, que é um livrinho chatinho de encontrar, né? Mas eu vou citar aqui pra gente aqui. Lá em Abacuque, no capítulo 1, verso 2, o profeta ele faz a mesma coisa. Ele faz a mesma pergunta, tá certo? Diante da indignação que ele vê o povo de Deus sofrendo, né? Ele está vendo o povo sendo oprimido, o povo sofrendo. Ele pergunta para Deus: Deus, até quando? Né? Até quando o Senhor vai fazer com que eu contemple essa opressão? Até quando o Senhor vai fazer que eu contemple essa impureza? Então, lá em Abacuque capítulo 1, verso 2, o próprio profeta ele faz essa menção. Ele diz: até quando? Tá certo? Esse é um eco lá de Abacuque. E quando a gente vê aqui que as almas, né, dos que estão debaixo do altar, eles estão clamando, né, elas estão clamando, isso faz uma alusão para a gente lá a Gênesis capítulo 4, verso 2. Lembra quando Caim mata Abel? Vamos dar uma olhada lá em Gênesis capítulo 4, verso 2? Gênesis capítulo 4, verso 2. Olha o que está escrito lá. Quem encontrou, por favor, pode ler para a gente, tá? Pode abrir o microfone e ficar à vontade para ler. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. É 4:10. Desculpa. Verso 10 10. diz, Isso. e disse Deus, que fizestes? A voz do sangue de teu irmão o clama da terra a mim. Então, aqui a gente vê que após, né, a morte de Abel, Deus vai ali conversar com Caim e ele fala: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama-me. Ou seja, ali, né, o sangue está clamando, mas o sangue não pode clamar. Então é uma linguagem simbólica que Deus está utilizando para falar a respeito do ato criminoso que Caim havia praticado. Da mesma maneira aqui,
quando a gente vê, né, que essas almas que estão debaixo do altar, elas clamam em grande voz, é a mesma ideia que a gente encontra lá em Gênesis capítulo 4, tá certo? Ou seja, todos aqueles que foram mortos, perseguidos, quando haverá justiça para eles? Né? O sangue que eles derramaram, quando que haverá justiça para eles? E aí lá no verso 11 a gente vê o seguinte: então a cada um deles foi dado o quê? Uma vestidura branca, eles dissessem que repousasse ainda por pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Aqui a ideia que traz para a gente é que estes, né, quando que eles seriam justificados, né? Quando que eles seriam, vamos dizer assim, ter a justiça, né, por conta da morte que eles tiveram, né? E olha o que a gente vê lá. O que é dado para eles? Uma vestidura branca, tá certo? E essa vestidura branca a gente viu lá em Apocalipse 3, no verso 4 e 5, que é o quê? É a justiça de Cristo, né? Ao vencedor, ele será o quê? Ele receberá vestiduras brancas, ele andará junto comigo. Então, de novo, né? Sempre quando a gente vê a questão da alusão do branco, é o quê? Está relacionado a Deus. O que está sendo dito aqui para essas almas debaixo do altar, ou seja, é que a salvação deles está guardada, tá certo? A retribuição, porque eles permaneceram fiéis até o fim, está reservada, está guardada para eles. Eles são vencedores. Mas antes deles receberem o galardão deles, eles precisam esperar o quê? Que se completem o número dos seus conservos. Só que a ideia que está trazendo aqui, muitas vezes parece para a gente que tem que esperar um certo número de pessoas morrerem, né, para eles receberem o seu galardão. Mas a ideia não é essa. A ideia é esperar que até que todo o povo de Deus seja completo, assim como eles foram completos até a morte. Tá certo? Então, quando todo o povo de Deus estiver completo, então todos vão receber juntos ali o seu galardão. E as vestiduras brancas, que significa a justiça de Cristo, já está guardada para estes mártires. Tá bom? Quando a gente olha no nosso período profético, né, fazendo um paralelo lá com as 7 igrejas, a gente vê que essa é a igreja de Sardes, e é justamente a igreja ali da idade medieval, tá certo? A igreja que depois vai dar origem ali à reforma protestante, e naquele período da Idade Média, a gente sabe também pelo estudo de Daniel, que foi o período do qual? Da supremacia papal, lembra? Que o Papa mandava e desmandava na Europa, e mandava prender, mandava soltar, ele colocava reis, tirava reis, tomando, né, ali buscando tomar o lugar de Deus. Tá certo? Que a gente viu lá em Daniel também que quem coloca os reis e remove os reis era quem? Era o próprio Deus. Né? E aí o Papa começa também a agir dessa maneira. Então, nesse período, todos aqueles que não estavam em conformidade com, né, as tradições da igreja, eles eram perseguidos. Eles eram mortos. Né? A gente tem John Hus, tem Zwinglio, Jerônimo de Praga, né? Todos esses sofrendo perseguições da igreja e muitos deles sendo queimados em fogueiras e tudo mais. Tá certo? Então, esse período aí a gente consegue ver o período das cruzadas, o período da Inquisição, em que muitas pessoas foram mortas. E ali, por isso que tem esse clamor debaixo do altar. Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.